Olá, meu nome é Carolina Magalhães, eu sou doutoranda da Universidade Federal Fluminense e o trabalho intitulado Língua, Sujeito e Espaço, Designações no Contexto de Migração está dividido em dois eixos. Faz parte do primeiro eixo desse trabalho, pensar as definições das categorizações do sujeito em contexto de migração, a princípio propostas pela ONU, que são importantes na história das ideias linguísticas. Posto que refletimos sobre essas categorizações, as quais não nos referimos como nomes de língua, mas categorizações que incidem sobre o sujeito e sobre as políticas linguísticas, trabalhamos com formas de identificação frente ao país ou espaço territorial, que não a nação do sujeito migrante. Isso incide nas designações imigrante, estrangeiro, refugiado do sujeito. Pensar na relação sujeito, espaço, língua e a forma como isso se estabelece, considerando a forma de entrada no país, as motivações, é pensar as formas de identificação a partir das categorizações sobre a língua. Essa abordagem é necessária para que possamos explorar, no segundo eixo, a autodesignação identificada pelos sujeitos frente às categorizações. Assim, nos ancorando no aparato teórico da análise do discurso, buscamos analisar nesses discursos os termos utilizados para designar esses sujeitos, cujos sentidos deslizam dependendo do espaço que esses sujeitos ocupam no lugar do outro. A fim de exemplificar essa questão, tomamos os verbetes do dicionário UAS 2001, os quais podemos ver na imagem que está sendo exibida. Esses verbetes são analisados, os sentidos são produzidos de acordo com as posições de quem anuncia, a partir de uma formação discursiva que dita os sentidos possíveis, ainda que sob a ilusão de que os sentidos estão grudados às palavras. É a partir de um dispositivo ideológico que o sujeito é levado a interpretar o que, segundo Orlando 2012, trata-se de um gesto de interpretação que, abre aspas, é o lugar próprio da ideologia e é materializada pela história. Ela sempre se dá do lugar da história da sociedade e tem uma direção, que é o que chamamos de política. Fecha aspas. Nesse segundo eixo do trabalho, são entrevistas com 3 informantes aos quais foram perguntados: você se considera imigrante, você se considera estrangeiro, e por fim, você se considera refugiado a um sujeito que veio buscando refúgio. Em um gesto de interpretação das projeções das imagens feitas sobre essas posições, nota-se que a enunciação do entrevistado 1, nota-se nessa resposta, ora uma inscrição administrativa, quando se fala da imagem do imigrante, ora uma inscrição cultural, quando se fala da imagem de estrangeiro. Trata-se do atravessamento administrativo que o inscreve com o imigrante. Em contrapartida, na segunda entrevista, as questões administrativas inscrevem o entrevistado 2 como estrangeiro. Pertenço legalmente a ele, então não sou um estranho. Então, a contra-identificação de estrangeiro e a identificação com imigrante em pertenço aqui, apesar de ser imigrante, leva à questão de qual memória o sujeito aciona para dizer o que diz e isso fazer um sentido para ele. Na enunciação do entrevistado 3, a contra-identificação de imigrante se baseia na ideia de uma migração forçada, não opcional, enquanto a identificação como refugiado se dá pela mesma razão, como podemos ver. Esses discursos podem mudar, podem produzir outros sentidos. É importante lembrar que os sujeitos estão situados em uma sociedade que traz valores como pertencimento, cultura, prestígio, que faz parte desse processo de identificação e contra-identificação. Nesse sentido, não se trata de apontar ou identificar estereótipos carregados pelos sujeitos entrevistados em questão, do mesmo modo de que não se busca limitar as designações de sujeitos no cenário migratório, mas, ao contrário, apontar para a heterogeneidade dos sujeitos envolvidos em quaisquer das condições de migração e suas diferentes formas de entrada no país estrangeiro. Essa é a bibliografia. Muito obrigada.